Entrevista coletiva de volta com Antônio De Luca, presidente da Rede Imobiliária Campinas Secov. Bom, De Luca, há 6 anos existe aqui em Campinas a Rede Imobiliária. Essa ideia veio de onde? Quem é que já fez? Vocês consultaram para poder trazer o know-how para cá? Conta a história dela. Nos Estados Unidos, esse sistema de exclusividade compartilhada já existe há mais de 20 anos. E lá o trabalho é feito desta maneira. Por quê? Porque o sonho de qualquer corretor de imóvel era ter a oportunidade de trabalhar um contrato onde ele fosse contratado para prestar um serviço para o proprietário com período de tempo, no nosso caso 90 dias, e com os nossos honorários definidos em contrato. Tá. Então, para isso, a contrapartida é fazer com que o nosso trabalho, dentro de uma avaliação extremamente justa, surta o efeito que ele espera. Pensando sempre em por que eu sou diferente dos outros. Porque uma vez que ele venha, no nosso caso somos 29 empresas que trabalhamos em parceria nas exclusividades e compartilhamos entre nós. Uma vez que esse nosso proprietário resolva por uma de nossas 29 empresas, essa empresa será aquela que conversará com ele, apenas ela, e apenas essa empresa mostrará o imóvel dele com a presença da outra empresa. Então, numa situação de proposta, aquela imobiliária eleita para gerenciar as outras tem o conhecimento daquele produto. Ela sabe exatamente, vai evitar, mas o senhor aceita fundo de garantia? 3, 4, 5 empresas perguntando a mesma coisa? Uhum. E um exemplo muito interessante para esse proprietário vamos fazer um exercício onde ele venha a elencar 5 empresas para trabalhar o produto dele, fora as 5 placas, que a meu ver deprecia o produto. Vamos imaginar que uma dessas 5 empresas, num dia chuvoso, vai mostrar aquele imóvel, deixa uma janela aberta. E naquele caso ele tem um carpete de madeira, um carpete de pano, sei lá. A chuva entra e estraga, estufa o carpete. De quem ele vai cobrar? Quem foi o responsável por aquilo? Mas é muito mais caro pro... Nada mais caro. Mas espera aí, eu coloco na tua imobiliária. Aí entra na rede um corretor de uma outra imobiliária, tem o cliente. Ele não entra em contato comigo, ele entra em contato com o corretor da tua imobiliária? O corretor da outra empresa parceira liga para o meu corretor captador e o meu corretor captador vai junto com esse corretor da outra empresa com o cliente interessado e mostra o imóvel. Entendi. Então, na verdade, ficam aí 29 empresas trabalhando para o seu imóvel. Compartilhando. E uma só responsável pela negociação. Exatamente. Na nossa rede, hoje, nós estamos falando de mais de 600 colaboradores. Então, agora, ao invés de você... Desculpa, Zé. Não. Mas ao invés de ter uma empresa com 12 corretores ou 5 empresas com, ao todo, 50, nós estamos falando que você coloca na Rede Imobiliária Campinas e esse produto que está sendo oferecido em 5 empresas passa a ser 29 e das 5 empresas com 50 corretoras, nós estamos falando de mais de 600 oferecendo o mesmo produto. Tá. Automaticamente. Então, Zé, eu vou voltar só um pouquinho à questão do centro. Ótimo. É um lugar para morar? Eu ainda acho que vai ter que existir o que aconteceu na Europa. A repaginação, a preocupação com a iluminação, a preocupação com a sustentabilidade porque o centro, como é um lugar onde X horas termina, apaga-se as luzes e nada, e o que nós temos percebido depois de uma determinada hora é a presença de transeuntes não tão interessantes, com um ou outro problema, que todas as grandes cidades existem. Então tem que ter uma ação do todo, do governo municipal em cima daquela pessoa com dificuldade, dessa central elétrica para trabalhar a melhor luminosidade, do urbanismo para trabalhar praças um pouco mais interessantes ou repaginar as praças, principalmente trabalhar essa situação da cultura,
restaurando o quanto mais rápido possível o centro de convivência, para que exista aquela vontade daquelas pessoas que moram hoje muito mais afastados, possam vir a morar no centro da cidade e usufruir de todas as vantagens que o centro tem. Eu te respondi, Zé? Respondeu. Eu já morei no centro, viu, Zezé? Mas há muitos anos atrás, o centro era outro e eu também era outro, porque eu era jovenzinho, vim aqui para estudar. Eu me sentia muito bem com todo esse conforto. Hoje eu acho que o centro é inviável, porque a poluição é horrível. Os móveis ficam todos pretos, você se tiver alergia, você vai ficar com a sua alergia exacerbada, é horrível. Então, enquanto tiver esse trânsito que nós temos hoje, ou esse combustível que nós temos hoje, eu não gosto do centro. Mas, De Luca, vocês começaram com 29 empresas ou começaram com quantas? Começaram com 11. 11 empresas. E foram atraindo mais empresas. Há 6 anos atrás. Tá. Agora, uma outra coisa. A impressão que dá pela valorização absurda dos imóveis é que podemos estar vivendo uma bolha de imóveis. O que você acha desta possibilidade? Então, oferta e procura, o resultado final é oferta e procura. Se você for falar de 1 e 2 dormitórios, janeiro, fevereiro e março, o mercado é ativo, como no início da nossa conversa. Então, algum proprietário vai ter necessidade de repensar no valor neste período? Acredito que não. Se nós formos falar de terrenos próximos de Viracopos, algum proprietário vai ter interesse de rever o valor? Acredito que não. Existem alguns locais, em razão da oferta e da procura, ou do volume, existem alguns produtos que não são bem encaixados naquela região. E eles tendem a diminuir o tempo de venda. Esses produtos já estão sendo revistos os valores. Quais e onde, De Luca? Não fala que é Barão Geraldo, não. Senão Barão Geraldo jamais. Barão Geraldo é tão querido que eu tenho uma filial lá. Tá vendo? E eu moro no distrito de Barão Geraldo, mais pro lado da rodovia SP-340. Mas eu poderia dizer o seguinte, muitas empresas começam e não conseguem se manter durante os 3 primeiros anos de vida. E existiu no ano de 2012, existiu uma vontade muito grande de se lançar salas comerciais de pequeno tamanho. Tá. Então, o mercado de salas comerciais, ele está muito bem servido. A oferta de salas comerciais, até porque o centro da cidade, com a saída do Palácio de Justiça para uma outra região, gerou um monte. Os advogados saíram. Os advogados saíram. Então, nós temos um volume muito expressivo. Só que, com a possibilidade de novas empresas agora para 2013, nós temos que nos preocupar muito. 2012, essa coisinha de 1% do PIB foi ridícula. Foi ridículo. A nossa expectativa é no mínimo 2, 3. Eu acho que 2013 tem que ser uma virada fantástica para o PIB. Estão falando em 4,8, que não é lá. Não, 3 eu já estou satisfeito. 3 eu já estou satisfeito. Mas 1 é muito pouco. Então, inibiu muitas empresas. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria, o mercado de salas de pequeno, laje precisa. Laje toda precisa. Mas salas eu acho que já tá bom. Tá bom. Vai ter que... Residencial, assim, ainda precisa. Campinas tem um déficit muito grande, né? Precisa entregar muita coisa que está ainda em processo de entrega em razão dos problemas. Teve aquele momento difícil, então, né? De Luca, me explica uma coisa. Hoje está muito mais severa a questão das contrapartidas. A Prefeitura está de olho, o Ministério Público está de olho, quer dizer, existe uma atenção especial a isso. Isso encareceu o imóvel? Não, encareceu o empreendimento? Isso mexe no VGV da construtora. Tá. O que é isso? O VGV é o valor geral de venda, onde vem o... A consultora faz de trás para frente, ela faz assim, quanto eu quero ganhar e quanto eu devo pagar. Tá? Então, antes ela tinha uma expectativa de ganho X, hoje ela revê os números, porque o número final é aquele mesmo. Tá. Então, ela diz,
ela pensa mais, ela estuda mais, ela demanda mais tempo para aquisição. Mas quando ela compra hoje, ela compra com mais certeza. Muitas e muitas construtoras, em razão de transformar para SA, elas montam land bank. O que é land bank da construtora? Comprar, 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 comprar. Então, muitas construtoras compraram errado. Sei, compraram muita terra. Achando que tudo se vendia. Que em 30 dias vendia. Então, hoje as construtoras estão muito mais atentas. Hoje as construtoras estão muito mais preocupadas com estatística. Hoje as construtoras estão mais preocupadas com detalhes da própria construção, a falta de mão de obra. É um problema sério. É um outro problema. A Sanasa trouxe aí um tanto de gente do Haiti para trabalhar. Pois é. Gente, que bom que vamos ter um ano com essa expectativa, né? Mas o nosso tempo aqui terminou. Deluca, muito obrigado, um abraço a vocês todos, da Deluca, da Rede Imobiliária Campinas, enfim, para toda a população. Foi um prazer te ouvir aqui, aprender um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, viu? É um prazer, primeiro para mim, Zé, que já te conheço há alguns anos, Zé de Lima conheço há pouco, mas fantástico. Parabéns à Band por essa oportunidade de colocar Campinas à disposição da população. Obrigada. Zé, boa noite. Zé, hein? Rente que nem pão quente amanhã, hein? Faça-me o favor. Gente, um abraço para todos, boa noite, boa semana, até o próximo domingo. Até lá.